Olá! Hoje a gente vai desvendar uma jornada surpreendente. A jornada jurídica que todo mundo e até o lugar onde moramos percorre. Parece estranho, né? Mas é uma história que começa, olha só, antes mesmo da gente nascer e continua por toda a nossa vida. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, à primeira vista, parece bem simples, mas que no mundo do direito é super complexa. A questão é, quando é que a gente se torna legalmente uma pessoa? Quando a lei olha e diz, pronto, agora sim. Então, o ponto de partida dessa nossa história legal toda é antes do nascimento. A gente vai focar no status jurídico de quem ainda está para nascer, uma figura que a lei tem um nome específico para ela, o nascituro. Para a gente poder avançar, precisamos entender um conceito-chave: personalidade jurídica. O que é isso? Pensa assim, é como se fosse o ingresso, o ticket de entrada para o mundo jurídico. É o que permite que alguém tenha direitos, tipo ser dono de um apartamento, e também deveres, como, claro, pagar o IPTU desse apartamento. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, para não dizer complicada. Existem basicamente duas grandes teorias sobre quando essa personalidade começa. De um lado tem a teoria natalista. Para ela, a personalidade só surge com o nascimento com vida. Antes disso, o nascituro tem só uma, digamos, expectativa de direitos. Já do outro lado, a gente tem a teoria concepcionista. Essa aqui defende que não, desde a concepção já existe ali uma pessoa com direitos formais. E olha, essa diferença não é só teórica não, tem um impacto bem prático na vida real. Mas sabe o que é mais importante? Independentemente da teoria, o que a gente vê na prática é que a lei brasileira faz de tudo para proteger os direitos de quem ainda nem nasceu. Um exemplo muito marcante disso foi uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Eles garantiram o pagamento do seguro DPVAT pela morte de um feto num acidente de carro. Isso foi um reconhecimento claro do valor daquela vida que estava por vir. E essa proteção não é só sobre dinheiro ou herança, não. Vai muito além. Os nossos tribunais já entenderam que o nascitulo pode sim sofrer danos morais. Pensa comigo. Imagina o efeito que ofensas graves contra a honra de uma mãe grávida podem ter na criança depois que ela nascer. Pois é, a Justiça já reconheceu o direito à indenização em situações assim, justamente pensando nesse prejuízo futuro. Bom, estabelecido esse começo da vida jurídica, vamos avançar um pouco. Agora a gente entra na jornada de como alguém passa a poder agir por conta própria. Olha que interessante, ter personalidade jurídica, aquele ingresso que a gente falou, não significa que a pessoa já pode sair por aí assinando contratos. Essa capacidade de agir, na verdade, é uma escadinha. Funciona assim. Até os 16 anos, a pessoa é considerada absolutamente incapaz e precisa ser representada. Ou seja, os pais ou responsáveis assinam por ela. Entre 16 e 18, ela já sobe um degrau. É relativamente incapaz e precisa ser assistida. Quer dizer, ela assina, mas junto com os responsáveis. É uma transição bem gradual, até chegar na autonomia total aos 18. A não ser, claro, que exista um atalho. E que atalho é esse? É a famosa emancipação. A lei entende que certas situações da vida demonstram uma maturidade que justifica adiantar a capacidade plena. Por exemplo, casar, passar num concurso público e assumir o cargo, se formar na faculdade ou, a partir dos 16, ter um emprego ou um negócio que garanta o próprio sustento. Tudo isso funciona como um fast track para a maioridade civil. Ok, então a gente já entendeu a jornada da pessoa física, né? Desde antes de nascer até a capacidade total. Mas e quando um monte de gente se junta para morar num lugar só, tipo num prédio? Será que o condomínio, essa entidade, também tem uma vida jurídica própria? A resposta para isso é bem curiosa. O condomínio não é uma pessoa, nem uma empresa. Ele é o que o direito chama de ente despersonalizado. A melhor forma de pensar nele é como uma ferramenta. Uma ferramenta criada com um único objetivo: administrar as áreas comuns do prédio. Ele tem direitos e deveres, mas só para cumprir essa função específica. Então, o que isso significa na prática? Bom, o condomínio pode contratar funcionários, claro, pode processar um morador que não paga a taxa, pode abrir conta em banco, tudo isso está ligado à administração do prédio. Agora, o síndico não pode pegar o dinheiro do condomínio e decidir investir na bolsa de valores. Por quê? Simplesmente porque o condomínio não existe para dar lucro. A existência dele é só para gerenciar o bem comum dos moradores e ponto final. Tem um caso real que ilustra isso perfeitamente. Um condomínio processou um morador pedindo danos morais por causa de uma festa extremamente barulhenta. O que o tribunal decidiu? Negou o pedido.
A justificativa foi que o condomínio, como essa ferramenta, não tem honra para ser ofendida. Agora, quem é que poderia processar? Os vizinhos, claro, aqueles que de fato tiveram a sua paz e o seu sono perturbados. Certo, voltando para a pessoa física. Chegou aos 18, alcançou a capacidade plena, liberdade total, certo? Pode fazer o que quiser. Será? Pois é, tem uma pegadinha aí. Vamos ver uma exceção bem importante? A regra geral é clara. Atingiu a maioridade, tem capacidade plena para todos os atos da vida civil. Parece simples, né? Mas... Então por que, mesmo sendo um adulto plenamente capaz, alguém poderia precisar de permissão de outra pessoa para vender um imóvel que é seu? A resposta para esse mistério tem um nome: legitimação. Pensa nela como uma autorização específica, uma camada extra de permissão que a lei exige para certos atos, atos que têm um impacto muito grande. A questão aqui não é se a pessoa tem capacidade de entender o que está fazendo. A lei sabe que tem. A questão é proteger o patrimônio da família como um todo. Por exemplo, uma pessoa casada, dependendo do regime de bens, geralmente precisa da autorização do cônjuge para vender um imóvel, mesmo que o imóvel esteja só no nome dela. A ideia é proteger o patrimônio do casal. A mesma lógica se aplica para ser fiador de alguém, ou ainda, um pai que quer vender um imóvel para um dos filhos. Os outros irmãos precisam concordar. Para quê? Para evitar que essa venda seja, na verdade, uma doação disfarçada, prejudicando a herança dos outros. A gente já viu o começo da vida legal, o desenvolvimento dos poderes, mas e o fim? E se, em vez de um fim conhecido, a pessoa simplesmente some, desaparece sem deixar nenhum rastro? O que acontece com a vida jurídica dela? A lei, para lidar com essa incerteza, cria um procedimento bem definido. O primeiro passo é nomear um curador, alguém para administrar os bens da pessoa que sumiu. Depois de um tempo, que pode ser de 1 a 3 anos, os herdeiros já podem pedir o que se chama de sucessão provisória. Eles recebem a posse dos bens, podem usar, administrar, mas ainda não são os donos definitivos. Essa propriedade mesmo só vem bem depois. É preciso esperar 10 anos, contados do início da sucessão provisória, para que a justiça possa finalmente declarar a morte presumida daquela pessoa. Só aí a sucessão se torna definitiva. É nesse momento que pode ser emitida uma certidão de óbito e os bens são, enfim, transferidos em definitivo para os herdeiros. E com isso, a gente fecha o ciclo completo. A gente viu como o direito nos acompanha desde antes de nascer, até mesmo depois de desaparecer. A lei define o nosso começo, regula os nossos poderes ao longo da vida e até declara o nosso fim na ausência. O que nos leva a uma última reflexão, né? Em toda essa jornada, onde exatamente termina o ser humano de carne e osso e começa essa construção jurídica que a gente chama de pessoa?